Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão ninja. Agora nós vamos falar do título 3, órgãos da Câmara Legislativa. Você já sabe como é que essa brincadeira funciona. Nós vamos com muita objetividade ver os pontos mais relevantes por meio de tabelas esquematizadas para fortalecer o seu aprendizado e depois você pode, ou você já fez isso antes, resolver os exercícios, resolva novamente, porque você precisa treinar muito, afinal aqui é um treinamento ninja e os ninjas repetem as ações que eles precisam praticar com precisão absoluta. Eu quero deixar uma frase motivacional para a gente começar, que eu extraí desse livro aqui, ó, O Segredo Judaico da Resolução de Problemas, do Newton Bonder. Ele diz que a impossibilidade é uma situação momentânea e quem sabe disso não desiste nunca. Não há postura mais instigadora do que essa. E se o simples fato de você não jogar a toalha e permanecer no jogo, abre possibilidades que se você tivesse jogado a toalha e saído do jogo, elas não existiriam. Então, permaneça firme. A gente sabe que em concurso público é difícil estudar tudo, mas você vai estudar o melhor possível e este curso, com essa revisão ninja, é para você otimizar o seu tempo e ver o máximo de informações relevantes no menor tempo possível. Então, vamos logo começar, vamos conhecer os órgãos da Câmara Legislativa, as principais informações. Revisão ninja por meio de tabelas esquematizadas, artigos 38 a 98, seu título 3, órgãos da Câmara Legislativa. O primeiro órgão que nós vamos estudar é a mesa diretora. A composição da mesa diretora são 5 membros titulares, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário. Segundo o artigo 9º, bem como 3 suplentes de secretários. Esses suplentes, eles devem ser do mesmo partido ou bloco parlamentar do secretário respectivo. Cada secretário tem o seu suplente respectivo. A mesa, características dela, é um órgão diretor colegiado, tem um mandato de 2 anos, os membros da mesa são eleitos e é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, o regimento não fala de vedação de uma legislatura para outra, considerando a lei orgânica, vale a recondução entre legislaturas, não tem problema de recondução, pode ser reeleito para o mesmo cargo. Dentro da legislatura é vedada a recondução. Mudança de legenda para o Distrito Federal. Em relação às reuniões da mesa diretora, a mesa tem reuniões ordinárias que ocorrem na primeira quarta-feira de cada quinzena. Então são reuniões quinzenais e primeira quarta-feira é a data e o dia para a realização dessa reunião. O horário e o local são previamente acertados entre os seus membros. Então não é o presidente quem define. Os membros vão definir o local e o horário. Reuniões extraordinárias, quando for convocada a mesa pelo seu presidente ou por 3 membros titulares. Então, dos 5 membros que compõem a mesa, 3 deles podem decidir convocar a mesa da Câmara Legislativa para uma reunião extraordinária ou o presidente sozinho faz isso. Deliberações aí, participação dos membros na reunião da mesa. A deliberação é tomada por maioria de seus membros, ou seja, maioria dos titulares ou maioria absoluta dos titulares. Aqueles 5 membros, precisamos de pelo menos 3 votos para validar uma decisão da mesa. A participação em reunião, os titulares participam com direito a voz, podem falar, e a voto, podem votar. Os suplentes de secretário, em geral, têm direito a voz em reunião da mesa diretora. Então, suplente de secretário, direito a voz. Só que quando o suplente estiver em substituição a membro titular, ele vai ter direito a voz e vai ter direito a voto. Ele vai se equiparar a um membro titular porque ele está substituindo um membro titular. Atribuições da mesa diretora. Então, na direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos. Então, a principal atribuição da mesa é dirigir os trabalhos legislativos e dirigir os serviços administrativos. No rol de atribuições da mesa, nós podemos elencar as atribuições da mesa em 3 grupos. Essa é uma organização que eu faço aqui didática com base nos artigos 39 e 40. Então, nós vamos ter atribuições na direção dos trabalhos legislativos, vamos ter um grupo de atribuições na direção dos serviços administrativos e, considerando o artigo 40, eu coloco aí didaticamente atribuições decidir sobre requerimentos de informação a secretário de Estado do DF. Na verdade, é uma atribuição específica que eu prefiro deixá-la separada, porque o artigo 40 trata dela com profundidade. Então vamos ver aqui o primeiro grupo de atribuições em relação aos trabalhos legislativos. Convocar sessão legislativa extraordinária, no caso previsto na lei orgânica. Que caso é esse? No caso de ato do governador que importe crime de responsabilidade. Iniciar o processo legislativo quando a matéria for de sua competência.
3. Emitir parecer sobre matéria regimental ou da administração interna da Câmara Legislativa quando a proposição não for de sua autoria. Se a proposição for de autoria da mesa, ela não precisa emitir parecer porque ela já deu a sua opinião quando ela apresentou o projeto e fez a justificação do projeto, então não precisa dar parecer. Se não for de autoria da mesa, aí ela tem que dar parecer sobre matéria regimental ou da administração interna da Câmara Legislativa. Quarta atribuição legislativa, promulgação de emenda à lei orgânica do Distrito Federal. Então é a mesa da Câmara Legislativa quem promulga. Quinta, apresentação de ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade pode ser apresentada por iniciativa própria da mesa, a requerimento de deputado distrital ou a requerimento de comissão. Lembrando que a Constituição Federal vai permitir também a ação declaratória de constitucionalidade. Sexta atribuição na direção dos trabalhos legislativos, aplicar sanção pela perda de mandato de deputado distrital nos casos de ausência a um terço das sessões ordinárias da sessão legislativa, desde que não tenha sido haja justificativa adequada, a perda ou a suspensão dos direitos políticos e, terceira hipótese, a decretação pela Justiça Eleitoral. Então, nesses 3 casos de perda do mandato, cabe à mesa diretora, então, declarar a perda do mandato. Como diz o regimento, aplicar a sanção de perda do mandato. Sétima atribuição que eu separei, peguei as mais relevantes, é receber representações, denúncias ou notícias de infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar contra deputado distrital oferecidas pelo corregedor, por parlamentar, por comissão permanente, por qualquer cidadão ou por entidades representativas da sociedade civil. Então vimos aí as principais atribuições legislativas. Vamos ver então as atribuições agora na direção dos serviços administrativos. Então a mesa diretora, atribuições: 1. Promover ou adotar em virtude de decisão judicial as providências relativas a mandado de injunção ou suspensão de lei ou ato normativo com ilegalidade originária. 2. Determinar o desconto nos vencimentos dos parlamentares proporcional às ausências injustificadas às sessões ordinárias. Então, ou seja, só tem desconto na remuneração, no vencimento ou no subsídio. O regimento usa esses termos aí de maneira desorganizada, mas ele às vezes fala em remuneração, às vezes em investimento, às vezes em subsídio. Só vai descontar se faltar sessões ordinárias. Se faltar sessão solene, sessão extraordinária, sessão preparatória, não tem previsão de desconto. 3. Conceder licença a deputado nos casos regimentais. Então, em regra, as licenças são concedidas pela mesa diretora. 4. Aprovar a proposta orçamentária da CLDF e as solicitações de créditos adicionais. 5. Julgar, em última instância, recursos contra atos administrativos. Então, teve uma decisão administrativa, teve recurso, em última instância, a mesa que é este órgão que vai julgar o recurso. Então, essas são as principais atribuições administrativas. Vamos falar, então, agora sobre pedido escrito de informação. Então, cabe à mesa decidir em 10 dias úteis e encaminhar os pedidos de informação a secretário de Estado. Do indeferimento do requerimento de informação, cabe recurso ao plenário. Eu botei ali, entre aspas, secretário de Estado, porque abre possibilidade de serem outros pedidos, mas, em regra, secretário de Estado é a principal pessoa que recebe pedidos de informação. Crime de responsabilidade. Importa crime de responsabilidade a recusa do pedido de informação, o não atendimento em 30 dias do pedido de informação ou a prestação de informações falsas. Lembrando, cabe à mesa encaminhar os pedidos escritos de informação. Deputado e comissão podem pedir por intermédio da mesa diretora. A mesa é quem vai decidir e a mesa é quem vai encaminhar. Próximo, agora vamos passar para os membros da mesa. Atribuições do presidente. O presidente é o representante da Câmara Legislativa quando ela houver de se enunciar coletivamente. Ele é o regulador dos seus trabalhos e ele é o fiscal da sua ordem. Em relação ao presidente, as suas atribuições estão separadas em 6 grupos. Primeiro grupo, quanto às sessões da Câmara. Segundo, quanto às proposições. Terceiro, quanto às comissões. Quarto, quanto à mesa. Quinto, quanto às publicações e à divulgação. E sexto, são as competências em geral. Compete ainda, e aí vão apresentar outros assuntos. Para essas atribuições, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar aí as atribuições
mais relevantes em cada grupo. Então, em relação às atribuições do presidente, gente, olha, vimos os 6 grupos aí. O que a gente faz agora? A gente vai dentro de cada grupo olhar as mais importantes. Então, em relação às sessões, eu vou mostrar para vocês as mais importantes. E em relação às outras atribuições, quanto às comissões, quanto à publicação, quanto à mesa, as competências em geral, o que eu vou fazer? Eu vou usar ideias-chave ou palavras-chave para você lembrar da competência do presidente, tá ok? Então, vamos seguir em frente. Então, olha, quanto às sessões, as mais relevantes: convocar a sessão legislativa extraordinária, nos casos previstos na Lei Orgânica do Distrito Federal, fixar, de acordo com a mesa diretora, a ordem do dia das sessões, convocar, abrir, presidir, suspender, levantar e encerrar os trabalhos, manter a ordem e fazer observar o regimento. Competência do presidente: decidir questões de ordem e reclamações. O presidente tem a competência de interromper o orador, e aí tem os casos específicos em que ele pode interromper o orador. Decidir sobre requerimentos, tomar parte nas discussões e deliberações. Então o presidente pode participar das discussões, pode participar das votações, e aí tem regrinhas que a gente vai ver daqui a pouco. Quando ele for participar da discussão, ele vai ter que deixar a sua cadeira, a gente fala já já. Outra competência: declarar a vacância do mandato. Então, cabe ao presidente da Câmara Legislativa declarar a vacância do mandato de deputado distrital. E designar relator de plenário. Então, os relatores são designados, em regra, em comissão. Quando a comissão não apresenta o seu parecer, perde o prazo, a matéria vai para o plenário. Em plenário, cabe ao presidente designar o relator de plenário. Competências do presidente quanto às proposições. Quais são as palavras-chave? Distribuir, devolver, a retirada, prejudicada e promulgar. Então o presidente vai distribuir as matérias, os projetos, as comissões, ele vai devolver ao autor uma proposição que contrária à norma regimental, ele vai deferir a retirada de proposição em determinados casos, e ele vai declarar prejudicada proposições, ele vai promulgar resoluções e decretos legislativos. Em regra, é isso que ele vai promulgar. Lembrando que quando o governador não promulgar, no caso de sanção tácita ou veto derrubado, essa competência vai passar para o presidente da Câmara Legislativa de promulgar, no caso, lei. Lembrando, emenda à lei orgânica, quem promulga é a mesa. Outra atribuição aqui, quanto às comissões, quais são as ideias-chave? Designar os membros e suplentes das comissões, declarar a perda de lugar em comissão, convidar para esclarecimento de parecer, né? No caso, o relator, ele pode lá no plenário convidar o relator da comissão para prestar esclarecimentos quanto ao parecer, convocar as comissões para a eleição, convocar e reunir o colégio de líderes, a mesa, presidentes de comissões permanentes para falar das organizações dos trabalhos. Quanto à mesa, quais são as ideias-chave? Presidir, discutir, votar, designar relator, executar ou fazer executar as decisões. Então veja que na mesa o presidente designa relator dentre os membros para assuntos que são de competência da mesa. Cabe a ele também executar ou fazer executar decisões da mesa. Quanto às publicações, ideia-chave ou palavra-chave? Publicação e divulgação. A gente vai ver que tem uma série de detalhes lá, mas essas são as duas palavras-chave aí que ajudam você a lembrar das atribuições. Competências em geral, outros assuntos. Cabe ao presidente da Câmara Legislativa exercer o cargo de governador do Distrito Federal, dar posse, promulgar leis, ele vai dar posse aos deputados distritais, vai dar posse ao governador, ao vice-governador, dirigir a polícia da CLDF com extrema autoridade, requisitar com suprema autoridade, requisitar ou ceder servidores, prover cargos. Cabe ao presidente assinar contratos, assinar correspondências aos titulares de poderes, chefe de governo estrangeiro, instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar. Então essas são competências em geral aí do presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Outras considerações sobre o presidente, essa parte aqui é super relevante. O presidente, para participar de discussão, somente pode participar de discussão fora da presidência da sessão. Neste caso, ele deixará a presidência e só vai reassumir a presidência após o final da discussão da matéria. Não é após ele ter feito a discussão, o debate dele, o discurso dele. É depois que a discussão, depois que todos os oradores inscritos tiverem feito seus debates, a discussão estiver encerrada, é que o presidente pode reassumir. Desempate em votação. O voto do presidente é o critério de desempate nas votações ostensivas. Então ele não vota duas vezes. O voto dado é considerado critério de desempate. De sua cadeira e a qualquer momento o presidente poderá fazer comunicação ao plenário. Essa comunicação tem que ser de interesse do Distrito Federal ou da CLDF ou da mesa diretora.
Atribuições aí do vice-presidente. Cabe ao vice-presidente substituir o presidente da CLDF em suas faltas ou impedimentos. Cabe a ele suceder o presidente no caso de vaga até realizarem-se novas eleições. Então guarda que a regra do regimento é essa, ele vai suceder no caso de vaga até realizarem-se novas eleições, e aí tem regras específicas quanto a quando que vai ter novas eleições. Promulgar leis nos casos previstos na lei orgânica e na legislação complementar. Então lembrando, o governador não promulgou a lei, passou 48 horas, o presidente da CLDF não promulgou a lei, passou 48 horas, cabe ao vice-presidente da CLDF promulgar as leis, naqueles casos de sanção tácita ou derrubada de veto. Cabe também ao vice-presidente coordenar, controlar e executar as atividades legislativas e administrativas que lhe forem delegadas pela mesa diretora. Em relação aos secretários, eles têm as atribuições de exercer as atividades legislativas e os serviços administrativos que lhes forem delegados pela mesa diretora. As atribuições estabelecidas pela mesa, quando é que vão ocorrer? No dia seguinte ao da sua eleição, eleição da mesa, a mesa diretora reunir-se-á a fim de estabelecer as atribuições dos secretários. Vamos ver aqui as hipóteses de vacância na mesa da Câmara Legislativa e na Câmara Legislativa e nas comissões. Isso é um quadro comparativo. Então, na Câmara Legislativa, artigo 28, surge vaga em caso de falecimento, renúncia ou perda do mandato. No caso da mesa diretora, não aparece lá no artigo 47 a hipótese de falecimento. Mas se faleceu, gerou vaga na Câmara Legislativa e, consequentemente, gerou vaga na mesa. Mas quais são os casos que estão expressos de vaga na mesa? Renunciar ao cargo que detém na mesa, perda do cargo de deputado distrital, assumir outro cargo público por mais de 120 dias, por exemplo, dirigente máximo de uma autarquia, de uma fundação pública, ministro de Estado, secretário de Estado do DF, aqueles cargos autorizados. Licença para tratamento de saúde por mais de 120 dias também vai implicar perda do lugar na mesa e aí vaga na mesa. Incorporar-se às Forças Armadas após a licença prévia da CLDF também gera vaga na mesa. No caso de comissão, as hipóteses de vaga em comissão, artigo 82, é falecimento, renúncia, aqui está pensando em renúncia do mandato, perda do lugar na comissão e afastamento para o exercício de cargo previsto no artigo 19. Então, no caso do deputado se licenciar do cargo para exercer alguma função prevista na lei orgânica ou no regimento, por exemplo, ministro de Estado, secretário de Estado do DF, chefe, dirigente máximo de uma autarquia, administrador regional, ele imediatamente vai deixar uma vaga na comissão que ele participava como membro. E na mesa diretora? Não imediatamente. Ele vai ficar durante 120 dias, permanece como membro da mesa, passou de 120 dias afastado, licenciado, para exercício de uma dessas funções, aí é que vai vagar o cargo na mesa. Então, na comissão vaga imediatamente, na mesa só vai vagar após 120 dias. Então, a gente vai continuar essa revisão falando em seguida sobre outros órgãos da Câmara Legislativa no nosso próximo vídeo. Fica atento, fica ligado e vem com tudo, vem com todo o gás.